Hello everyone. Welcome to our second seminar of the series on science diplomacy. Today we'll have two speakers, Professors Juliana Cortines and Amaury Fernandes. Juliana is a professor here at our institute, Microbiology Institute, and she's now away at University of Connecticut doing a sabbatical. She has had many experiences abroad, and I think most importantly for today, she was the first coordinator of international relations in our institute, which was something very recent if we compare to other institutions. To have a structure dedicated to international relations in our institute. It started on 2016, so it's very recent. So contrary to all other speakers here in this seminar series that have a lot of experience, I think Juliana will talk from the perspective of someone who just started something new here, and I'm sure that she faced many challenges, so it will be a different perspective today from another side of the story. And then she will introduce Professor Amaury, who will give the second part of the talk today. And he is actually the director of international relations from our university, so from the Universidade Federal do Rio de Janeiro. And I think it will be very interesting to hear both perspectives together. So Ju, please go on. I will try to fix my side here, and I'll join you guys soon. Thank you, Professor Amaury. Thank you, Letícia. Obrigada, Letícia. Vou falar sobre quebrando barreiras e construindo castelos, que foi mais ou menos o que aconteceu durante o processo enquanto eu fui coordenadora de relações internacionais. Tudo começou através de uma iniciativa minha mesmo, né, por ter um interesse geral em uma ciência mais globalizada, o que, no final das contas, é a diplomacia científica, que a gente está fazendo agora. E eu conversei com o professor Andrew McRae, que era, na época, coordenador de relações internacionais de qualquer coisa não, mas assim, ele era do CCS, do Instituto de Micro, ele entrava em contato com a reitoria, etc. Ainda era bem embrionário. E eu falei com ele, e ele estava precisando de ajuda, né, na época, porque já estava ficando muito grande para ele sozinho. E aí eu falei com ele sobre o meu interesse, e aí eu fui coordenadora durante um longo período, assim, né, desbravando algumas coisas. Então, eu passei por não ter nenhuma diretoria, pela primeira diretoria mais oficial, e depois com o professor Amaury, que tem sido incrível para a área na UFRJ. Então, a gente começou bem devagar, tem algumas coisas no site da Micro, né, falando sobre a coordenação de relações internacionais. E o papel seria auxiliar e estimular a submissão de projetos de fomento internacional, prover documentos para a cooperação científica, manter um banco de dados com as colaborações internacionais. E durante a crise da Covid foi interessante porque, no final das contas, ajudou a gente, porque a gente conseguiu trazer mais convidados internacionais para o Instituto. E, dentre essas conquistas, eu posso citar o professor Tomislav Ai, gente, esqueci de onde ele é. Mas tudo bem, ele é do leste europeu e ele deu uma palestra, um curso para a gente sobre doenças sexualmente transmissíveis, todos os acordos que foram gerados durante esse período também com a Austrália, com a África. Mais recentemente, a gente teve o simpósio entre a Universidade de Birmingham e a UFRJ sobre imunologia e microbiologia, e a professora Tatiana Pinto ganhou um auxílio chamado Bactivac, também da Universidade de Birmingham. Para que as relações internacionais consigam evoluir mais, é interessante que todos possam participar desse processo, né? Porque isso foi um dos grandes desafios, eu consegui fazer com que as pessoas participem. Dando informações sobre suas colaborações, sobre alunos internacionais. Então, a gente tem um e-mail, que é internacional@micro.frj, e qualquer dúvida ou situações que vocês considerem ser importantes para a internacionalização, manda essa mensagem.
o que eu espero, né, para a coordenação? Que eu espero, não, que eu desejo para a coordenação, que ela seja cada vez mais parte do Instituto. E como vem acontecendo ao longo do tempo, que ela esteja cada vez mais ligada à pós-graduação, porque vai certamente auxiliar, vai ser um auxílio de duas vias, né? Um vai auxiliar o outro. E agora, mais do que nunca, com essa infeliz notícia, semana passada, do corte incrível na verba, incrível no mau sentido, né? Na verba científica, acho que vai ser uma das saídas que a gente vai ter para conseguir fazer com que a ciência nacional não morra de vez. Um dos exemplos recentes também em relação ao fomento internacional vem do laboratório da Tatiana Pinto, a aluna dela de pós-doutorado, Laura, ganhou um fomento bastante significativo para desenvolver essa pesquisa aqui no Brasil. Agora vem o bônus pessoal, né? O que eu ganhei como pessoa? Eu tive a oportunidade de interagir com diferentes culturas, organizações e ideias. França, Estados Unidos, Austrália, estão todos citados aqui. E ganhei aqui, entre aspas, nesse segundo item, porque eu não sei, às vezes a ignorância é uma benção, né? Mas aí ficou muito claro para mim o viés científico em relação às mulheres, né? Então, com isso, eu fiquei mais estimulada a desenvolver projetos que pudessem apoiar mulheres e fazer parte deles, como foi o Black Science, que é um evento mais direcionado a mulheres, e o Women in Science Without Borders, que é coordenado e fundado pela Mami, que foi a pessoa que deu o primeiro seminário aqui. E como é que funciona a RI na UFRJ? Primeiro, a gente tem a organização nos departamentos e unidades, que são as coordenações. Aí, no CCS, tem a Câmara de Relações Internacionais. Aí, a Decania tem também um setor de internacionalização. E a gente tem, na UFRJ, o professor Amaury, que é o diretor de Relações Internacionais e que foi muito bacana de estar aqui com a gente hoje para falar sobre um aspecto mais institucional da internacionalização. Então, eu passo a palavra para você, Amaury. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente chegou à gestão há 2 anos e pouco atrás, né? E a convite da professora Denise, com quem eu tenho uma relação de amizade de muito tempo, eu assumi a então existente Diretoria de Relações Internacionais e tem a UFRJ, como toda instituição muito grande, tem pessoas que são pessoas-chave em determinados postos que atravessam as diversas gestões, porque são pessoas que estão ali para fazer a universidade funcionar. Uma dessas pessoas é o Ivan Hidalgo, que é o secretário dos órgãos colegiados há mais de 30 anos, é ele que secretaria Consune, TSE, os principais colegiados da universidade. E eu já conheço o Ivan também há muito tempo, e o Ivanzinho, primeiro dia nosso de gestão, tá falando todo mundo, virou para mim e disse assim: com você eu não falo porque você não existe. Eu perguntei: como assim não existo? Ele falou: esse negócio que te puseram, isso não existe, isso é uma invenção do Geraldo que nunca foi normatizada. Você depois passa lá na sala que a gente conversa, eu te explico. E aí eu descobri, conversando com o Ivan, que a diretoria de Relações Internacionais era algo que existia pro forma, né? Tem um setor, você tem servidores alocados naquele setor, mas era todo mundo parte da equipe do gabinete e era tudo feito na base da portaria de reitor, e essas portarias se extinguem, ou seja, a cada nova reitoria, todas as portarias tinham que ser renovadas e você não tinha uma organização na estrutura da UFRJ que permitisse você gerir as relações internacionais de uma maneira mais perene, né, mais permanente. Então, o primeiro trabalho foi descobrir que estrutura seria essa dentro do regimento da UFRJ, seria uma superintendência geral, é o nome correto, e criar essa superintendência geral. Né? Então, isso foi o primeiro passo que nós tomamos, foi a criação da Superintendência Geral de Relações Internacionais. Mas havia um passado de 25 anos de trabalho, não era para ser jogado fora, porque não havia sido formalizado. Né? Antes de assumir, a gente, como equipe, tinha rodado muito a UFRJ, né? Eu já rodava antes, por questões de
da própria política da universidade, né? A gente participava muito da política da universidade, então eu já rodava os colegiados, já rodava as reitorias e outras gestões, já conhecia muita gente, e eu sabia que eu tinha um grande problema pela frente por causa da falta de uma estrutura homogênea dentro da UFRJ. Né? E, como toda grande instituição, não adianta você querer inventar. Né? A roda não está ali para ser inventada, a roda existe para funcionar e ela roda porque é redonda. A gente procurou dentro da UFRJ os exemplos de boas práticas que ocorriam. Né? O CCS era o exemplo modelar com relação às decanias, porque já tinha uma coordenação de relações internacionais exercida pelo professor André Macari, que já tentava implementar em todas as unidades do CCS uma estrutura mínima para internacionalização, assim como a nível de unidade, a Poli, né, a Escola Politécnica, era o grande exemplo, porque há 20 e tantos anos tinha uma diretoria adjunta de relações internacionais, e a gente começou a buscar na universidade esses modelos de bom funcionamento, esses modelos de boas práticas, e tentar expandir para as demais unidades e decanias. Então, o que a gente encontrou na antiga diretoria de relações internacionais? Um setor de acordo, que cuidava basicamente de gerenciar os processos relativos aos acordos de cooperação, um setor de mobilidade, que publicava os editais que a diretoria publicava, né, o geral, os editais da UGM, eventuais editais de projeto Erasmus. Isso dava suporte aos trâmites dos alunos, dos estudantes, né, e dos professores e dos técnicos. Um setor administrativo que cuidava da parte administrativa do setor e também, né, das relações com as associações de internacionalização, as brasileiras e as internacionais. Né? A Rede Magalhães, que funcionava com uma relativa autonomia, que tinha acabado de ser levada para dentro da diretoria por conta de alguns problemas internos. Né? Algumas unidades que preparavam seus próprios editais publicavam, como a engenharia e a medicina, né? E todas as mobilidades de pós-graduação seguiam seus trâmites através da PR2, nada passava pelo setor da gente. Não havia uma integração com as PRs acadêmicas, não havia um trabalho mais cotidiano de se tentar criar uma macropolítica para a universidade. O que existia era essa estrutura que atendia burocraticamente algumas coisas, atendia a muita gente, mas era meio desconectada da universidade. Então, tinha um diretor de relações internacionais, tinha um setor de acordo, mobilidade, administração, comunicação e tradução, era assim que funcionava a DRI, né? E tinha um conselho de relações internacionais também criado na base da portaria. E o próprio Ivan dizia que aquilo era um órgão que estava muito acima do que deveria existir, uma vez que o conselho é uma estrutura macro da universidade e aquele conselho atendia a uma situação muito pontual que era a internacionalização. Né? A gente, num primeiro momento, se preocupou em reorganizar. Né? Logo de início, a gente partiu para fazer um processo, né, com apoio de todas as decanias dos campos externos e das pró-reitorias acadêmicas, que criava o setor. Né? O Consume aprovou isso no final do ano passado. Né? Mantivemos a estrutura e demos uma outra estrutura que possibilita dar, por exemplo, suporte ao CAP Sprint da UFRJ, junto com a PR2, internacionalizar a extensão, que era coisa que não fazia. A gente, no momento que estourou a pandemia, a gente precisou dar suporte aos estrangeiros que aqui estavam, né, e aos brasileiros que estavam fora. Nós tínhamos cerca de 1.200 a 1.300 pessoas nessa situação. Aí tivemos que entrar em contato com o Itamaraty, consulados, embaixadas, para pedir ajuda. E a gente começou a usar todo mundo nisso. Né? No momento da pandemia, a Rede Magalhães suspendeu suas atividades, a gente suspendeu os editais, porque houve uma preocupação imediata muito grande de atender quem estava fora. E a gente está se organizando para retornar com tudo normalmente agora que a pandemia arrefeceu e que a gente vai poder
trabalhar. Mas durante a pandemia, a gente já fez muita coisa, né? Logo que a gente foi para a antiga DRI, a gente propôs uma alteração na estrutura de funcionamento da universidade, né? A gente criou a Superintendência Geral. Essa Superintendência Geral já foi criada com uma coordenação acadêmica, né? Porque desde o início a professora Jennifer Lowe, lá da Carlos Chagas Filho, veio comigo para trabalhar junto comigo nessa remontagem lá do setor de RI, né? A gente já tinha trabalhado junto no projeto Erasmus, eu a convidei, ela aceitou, a gente tem trabalhado muito intensamente. Jennifer é meu braço direito, esquerdo, as duas pernas, né? A pessoa que realmente é muito companheira, partilha muito ali do nosso dia a dia, né? A gente quer criar uma coordenação administrativa, debaixo da qual vai ficar a secretaria da superintendência, setor de acordo, mobilidade, administração, comunicação e tradução, o que queria, era o que já existia. A gente está trazendo a professora Rosana Hering, da Faculdade de Educação, para ser assessora pedagógica, para que a gente possa ter um planejamento pedagógico para a internacionalização, né? Criamos um setor de planejamento com 2 servidores que já estavam na equipe, que são os 2 formados em relações internacionais, o Guilherme e o João, né? Esse setor começa a fazer, né, o acompanhamento dos acordos para ver como é que está a materialização disso e a tratar a informação e dar transparência de dados para que a gente possa ter a informação disponível para toda a universidade, né? Nós criamos coordenações executivas e coordenações especiais, isso já é algo que está em andamento, que foi baseado exatamente na experiência de CCS executivas, ou seja, pedimos a cada decania que criasse uma coordenação e a cada campo externo que fizesse o mesmo. E partimos para aprovação no Consune da política linguística que estava proposta pela Faculdade de Letras e parada, o processo sem ter andamento. Nós demos andamento ao processo e estamos trabalhando junto ao Consune para aprovação de uma política linguística. O antigo Conselho de RI foi reativado nos moldes que eram possíveis, ele tem participação de todas as decanias, de todos os campos, dos segmentos que compõem a universidade. A gente tem feito um trabalho de juntar as pessoas ali. Esse conselho está propondo, fazendo um documento para propor uma política de internacionalização macro para a universidade, isso também vai para o Consune. E a partir do momento que o Consune aprove essas 2 políticas, serão criadas comissões permanentes de acompanhamento de ambas, né? Uma não caminha sem a outra, mas uma tem um certo grau de independência com relação à outra, né? A política linguística ela tem um foco bem objetivo, que é de ampliar o multilinguismo dentro da UFRJ, e a política de internacionalização ela tem como foco as diretrizes macros para que nós possamos tornar a universidade mais internacional, né? Então, essa estrutura está sendo posta em funcionamento, é ela que vai ser absorvida por completo, né? O que está aí em negrito é aquilo que já está sendo feito, o que está sem negrito é o que a gente ainda precisa implementar. A gente tem ainda pouco mais de um ano, né, 1 ano, 10 meses mais ou menos, para chegar ao final da gestão com tudo isso implementado, que é o projeto que a gente tinha inicialmente para a universidade. Bom, as coordenações executivas, como eu falei, elas estão uma em cada decania, né? Então, o CCMN tem a professora Maria Luísa Rocco, o CLA a professora Maria Clara, o FCH a Patrícia e a Cláudia, o CCJE o professor Pierre Rayon, o Centro de Ciência de Saúde é o André, que é um amigo querido, né? O Centro de Tecnologia é o professor Tiago, no campus Aloysio Teixeira e Macaé é a professora Juliana, e no campus Geral de Cidade, que é o de Duque de Caxias, a professora Gisele. E a gente agora tem trabalhado para que todas as unidades acadêmicas tenham uma estrutura mínima para dar suporte à internacionalização da unidade. Boa parte delas já tem, né? Algumas já tinham, né? As maiores geralmente têm, Letras, que é uma unidade grande, tem uma diretoria adjunta, a ECO, que é uma unidade grande, tem um diretor adjunto,
A, a medicina e a engenharia, a Poli, tem duas estruturas bastante grandes, que são, né, unidades bem grandes, e outras unidades, como a micro, têm estruturas menores, porque a gente acredita que essas estruturas precisam ser concebidas de acordo com o tamanho da unidade, não há um padrão, né? A gente tem um modelo para olhar, que é o que a Poli fez ao longo dos últimos 20, 30 anos, que é uma diretoria adjunta muito bem estruturada, né? E tem um funcionamento muito bom, é a unidade que tem maior número de diplomas em dupla titulação, com universidades europeias, é a unidade que tem maior movimento em termos de intercâmbio, é a unidade que tem mais organização em termos de acordo, né? Então, ela é o modelo, inclusive a própria Faculdade de Medicina, quando a gente conversou com o pessoal da medicina, disse que eles foram olhar para a Poli para fazer lá na medicina, que é a que funciona também muito bem, é outra unidade grande, que precisa de uma estrutura pesada, mas unidades menores, que tem 300, 400 alunos, nós temos unidades pequenas desse tamanho, precisam de estruturas menores, porque vão atender demandas menores. Então, a gente está agora tentando fazer com que isso aconteça nas unidades. É a fase que está, né, nos centros e nos campos já estão implementadas e funcionando bem. E essas coordenações, elas são responsáveis por capilarizar a informação para chegar nos docentes, nos técnicos, nos estudantes. E a gente tem uma preocupação. Good, I'm giving a seminar. Explica. A gente tem uma preocupação muito grande de que isso capilarize a informação para que a gente possa cada dia mais transformar a internacionalização em parte da vida dos mais de 70 mil membros da comunidade social, do corpo social da universidade, né? Não é uma atividade que esteja voltada exclusivamente a uma parte do corpo social. A gente acredita, né, que é necessário que todos tenham a possibilidade de aspirar a ter um momento de internacionalização na sua vivência dentro da UFRJ. Além das coordenações executivas, a gente criou as coordenações setoriais. Essas coordenações, elas foram criadas, aí vem, eu acho, que o aspecto, perdão, mais da diplomacia acadêmica, né? A gente tem uma relação já estabelecida de 200 anos com a internacionalização, e esses 200 anos não são figurativos, eles são literais. Algumas unidades, como a medicina, a belas artes, né, o direito, a engenharia, são efetivamente internacionalizadas há 200 anos, porque foram montadas por missões estrangeiras que foram trazidas pela corte portuguesa ao Brasil para que essas faculdades, esses institutos fossem criados, né? Então, você tem uma forte relação com a Academia Francesa, na UFRJ, é a principal parceria que nós temos, é com a França, é para o país com o qual nós temos maior mobilidade, é o país com o qual nós temos maior índice de publicações, né? Assim, a parceria com a França ela é extremamente rica, ela é extremamente forte, ela é uma parceria realmente bicentenária que importa a eles tanto quanto a nós. Nós somos considerados pela Embaixada Francesa a principal, nós do FRJ, a principal universidade parceira das universidades francesas no continente. Então, a gente tem uma relação, no Brasil, perdão, e uma das principais no continente. Então, a gente tem uma relação muito estreita com o consulado francês, tem uma tríade de professores que são nativos francófonos, que estão começando a trabalhar junto com o CNRS, com os adidos aqui no consulado, com os adidos na embaixada, que é o professor Pierre Rayon, do CCJE, o professor Bruno Capron, do CT, e o professor Mohamed El-Haji, do CFCH, né? O professor Juan Renteria, da Medicina, deve integrar esse grupo em pouco tempo, porque ele também se dispôs a participar disso, e com a França a gente precisa ter uma conexão muito bem azeitada, essa relação diplomática, né? Literalmente diplomática, porque envolve o consulado, o Ministério das Relações Exteriores deles, envolve uma série de ferramentas institucionais da diplomacia francesa, né? Ela tem que ser bem azeitada, e essa equipe
tem que trabalhar bem. A gente já tem uma relação muito estreita com o serviço diplomático francês aqui no Brasil, né? O que também ocorre com a Alemanha, onde a professora Mônica Freitas é a nossa coordenadora. Ela tem também uma ligação muito forte com o DAD, DFG, com o consulado aqui no Rio, com a embaixada lá em Brasília, com a Fundação Alexander von Humboldt, de quem ela foi embaixadora, né? E ela faz esse papel. Agora o professor Marcelo, vai me faltar o sobrenome, ele é da FND, da Faculdade Nacional de Direito, ele é o atual, um dos atuais embaixadores da Fundação Alexander von Humboldt aqui no Brasil. Marcelo está começando a trabalhar junto com a Mônica nessa coordenação, porque também é a coordenação que precisa de mais de uma pessoa. A relação com a Alemanha também é bem intensa, né? A professora Letícia Galuzzi está fazendo a coordenação de RI com a região do Báltico, que pega a Escandinávia, a Holanda, a Bélgica, né, a Polônia, a Ucrânia, as 3 repúblicas, Letônia, Estônia e Lituânia, e a Rússia. E a gente tem feito, já está com um evento programado de pesquisas que envolvem pesquisadores brasileiros daqui da UFRJ com pesquisadores dessa região. Ela está preparando um evento virtual, né? O André Macário, perdão, gente, o André Macário é o nosso coordenador de relação com a Grã-Bretanha. É uma relação mais difícil, porque os sistemas educacionais são muito distintos. Enquanto nós trabalhamos aqui com uma gratuidade integral, inclusive para os estrangeiros que são recebidos aqui, na Grã-Bretanha a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão das taxas, né? E dificilmente há uma reciprocidade na gratuidade. A gente tem conseguido algum avanço que está sendo substancial com as universidades escocesas, especialmente de Edimburgo e Glasgow, e com as universidades irlandesas. Então, a gente tem tentado uma abertura com a Grã-Bretanha por esse caminho. A gente tem tido reuniões com o British Council com uma certa frequência. A gente deve ter uma agora esse mês ainda, para tratar exatamente de um edital que sairia com a CAPES, que seria puxado pelo British Council, e a gente está vendo que o andar a coisa não está muito bem azeitado, né? Então, isso a gente está tentando melhorar a relação com a anglofonia, que ela é muito focada em investimentos dos estudantes isolados, né? Ou dos docentes em projetos de pós-doutorado, que conseguem aplicar para algumas bolsas e, com isso, conseguem ter uma relação melhor com os países de língua inglesa, porque, em geral, a educação nos países de língua inglesa ela é paga, ela é privada, ela não tem a mesma característica que a nossa. A Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu é um conjunto de universidades que envolvem Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia, e Bolívia. A gente tem tido uma participação intensa, o que está aumentando substancialmente a relação dentro da América do Sul. A gente agora está tentando ampliar isso através da OUI, que é a Organização de Universidades Interamericana, e também da UDUAL, que é a União de Universidades do Caribe e América Latina, né, para tentar ampliar a relação dentro do continente, né. 2 professores já estão trabalhando a coordenação de RI com Portugal, e é uma coordenação muito sensível, porque a gente tem uma mobilidade muito grande com Portugal e uma relação muito estreita com as universidades portuguesas. Então, a professora Daniela Patti e o professor Mário Feijó estão integrando essa coordenação. A gente teve, semana passada, no Consulado Português aqui no Rio. A relação com o Consulado Português tem sido bastante produtiva. A gente vai ter uma semana da lusofonia. Logo que a gente tem a condição de ter algo presencial, a gente está programando para maio, né, com a participação do Instituto Camões. A gente está tentando trazer para essa semana não só o Consulado Português, mas os consulados dos países lusófonos no Rio de Janeiro, né, e o Instituto Machado de Assis, que é um instituto brasileiro para a difusão da língua portuguesa, né, e da cultura brasileira. É o correspondente, por exemplo, ao Instituto Cervantes na Espanha, ao Instituto Camões em Portugal, né?
a gente tem essa mesma missão, então está se aproximando do MRE para justamente poder trabalhar junto com o nosso Ministério das Relações Exteriores e fortalecer o Instituto Camões, o Instituto Machado de Assis, perdão. A gente chegou, já existia um Centro China-Brasil dentro da UFRJ, que é uma estrutura diplomática, efetivamente diplomática, ela é custeada pelos dois Ministérios das Relações Exteriores. Nós somos a única universidade no Brasil a ter um Centro China-Brasil nesses moldes. Então, toda a relação com China, que do ponto de vista da produção científica é muito intensa, e que há um desejo dos chineses já manifestado claramente de estreitar as relações com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, passa pelo Centro China-Brasil, que coordena toda essa relação, porque tem facilidade de dar exatamente com a diplomacia chinesa e a nossa. Então, a gente ali tem feito um ponto de mudança, né, de rotação da relação, que ela é muito focada com a Europa. A gente está começando a abrir uma relação mais forte com a Ásia, né? A gente tem buscado essa relação. A coordenação da Rede Magalhães hoje é exercida pela professora Maria Lúcia Peckley, da FAO. A Rede Magalhães é uma rede que é integrada pela FAO, pela Poli, pela Química, pela Matemática e pela Física, se não estou enganado, e ela promove mobilidade de docentes e estudantes dentro de um contexto ibero-americano, com algumas inserções em outros países da Europa, né? Bastante coisa com França, alguma coisa com Alemanha, alguma coisa com Reino Unido, e a gente tem ampliado a Rede Magalhães e fortalecido, né? Há um coordenador que está tentando trabalhar Austrália e Nova Zelândia, que é também uma outra virada de eixo nas nossas relações. São países de língua inglesa onde há uma maior boa vontade para que haja uma reciprocidade na gratuidade dos estudantes, então facilita o intercâmbio. A gente está tentando abrir, né, o professor Fernando, lá do CT, que foi decano do CT, quem está atuando nessa coordenação, e o professor Cláudio Pinheiro, da História, que é um professor de História da África, ele está atuando como coordenador de Relações Internacionais Sul-Sul, e tem sido muito ativo na relação, e a gente tem ampliado, né, os contatos com a África substancialmente. Hoje, 2% dos nossos acordos são com universidades africanas, apenas 2%. A gente quer reverter isso, a gente acredita realmente que a relação com a África tem que ser incrementada. O professor Cláudio, ele fez pós-doutorado na Índia, então ele também está tentando abrir, né, a relação com a Índia para ampliar, e ele tem contatos na cultura islâmica, e a gente está tentando, perdão, andou aqui para frente, deixa eu tentar voltar. A gente está tentando aprofundar essa relação Sul-Sul também com os países de cultura árabe, né? Já temos alguma negociação com os Emirados Árabes, algumas negociações com Marrocos, e a gente está tentando ampliar também para que essa parte seja mais bem aquinhoada, com a possibilidade de você estar recebendo, né? Uma percepção nossa é que a UFRJ era fundamentalmente um polo emissor de internacionalização, né? A gente enviava muitas pessoas para a internacionalização, fundamentalmente estudantes e docentes. Havia um certo espaço muito limitado para os técnicos administrativos, e sem você internacionalizar o corpo técnico, você também não vai fazer uma internacionalização sólida. A gente está preocupado também em ampliar as oportunidades para os técnicos administrativos, né? De forma que a gente tem os três corpos da universidade, os docentes, os técnicos e os estudantes, tendo essas oportunidades, né? E durante a pandemia, a gente teve, agora sim, uma série de ações no sentido de incrementar. Então, a gente manteve as atividades de estruturação, organizando, né, com o Conselho de Relações Internacionais, as direções dos campos externos, as decanias, as direções da unidade. A gente intensificou muito a integração com as pró-reitorias acadêmicas, né? Então, hoje a gente tem uma relação muito azeitada
com a PR1, a PR2 e a PR5, né? Com as administrativas também ela está melhor, a gente tem um trabalho mais bem feito para a parte financeira com a 3 e com a 6, né? Os problemas que são problemas de pessoal afetam um pouco a internacionalização, mas a relação com a PR4 também é bem tranquila, né? A gente está criando procedimentos padrões que não existiam para aprovação dos editais de mobilidade no SEG, no CEPEG, e os primeiros editais já foram submetidos ao SEG, e isso foi considerado pelo colegiado um avanço nessa institucionalização da internacionalização, né? A gente está retomando a publicação dos editais de mobilidades agora no final de 2021, com previsão para efetivação em março e abril de 2022, condicionado isso às orientações do GT Covid da UFRJ, ele tem trabalhado em parceria com o GT Covid, né? A gente fez durante a pandemia, a gente teve uma ação bem agressiva no que diz respeito aos acordos, porque a gente percebeu que a CAPES ia começar a exigir para funcionamento legal do CapSprint, né, para que você pudesse ter o seu CapSprint bem avaliado, os acordos com as universidades com as quais você mantém. Então, nós estamos buscando estabelecer acordos com todas as universidades que tiveram alguma ação no CapSprint, o que é uma quantidade estúpida, né? A gente está criando um setor de projetos de internacionalização, a gente criou um setor, esse setor está bem ativo, a gente propôs ano passado 6 projetos Erasmus em parcerias com universidades europeias. Infelizmente, né, nesse ano de 21, a Comissão Educacional da União Europeia optou por não aceitar ações com a América Latina, e a gente teve todos os projetos negados, mas a gente está em contato com as universidades parceiras, a gente está persistindo nesses projetos, né? A gente tem uma proposição de modificação orçamentária para a internacionalização da UFRJ. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um valor fixo de R$58 mil, que não cobre sequer as anuidades das associações de internacionalização, e nisso a PR3 tem sido muito parceira, tem feito toda a suplementação orçamentária que tem sido necessária, né? Mas a gente gostaria, isso tem sido discutido com a PR3, que houvesse no orçamento da universidade um percentual destinado à internacionalização, né? Porque hoje a gente não tem condição, por exemplo, de fazer um edital com bolsa para 30 vagas, que seja atendendo a todos os continentes. A gente tem um único edital com bolsa, que são os editais escalas da UGM, que atendem essa relação no Cone Sul, mas a gente não consegue custear estudante em mais lugar nenhum. Toda vez que um estudante hipossuficiente precisa de bolsa, a gente tem que estar correndo atrás, junto com a PR2, na CAPES, junto com a PR1 e outros organismos, para conseguir essas bolsas de internacionalização, né? Tem tido algum sucesso, a gente tem conseguido algumas bolsas, né? A gente tem elaborado uma série de ações culturais e linguísticas com diversos institutos e serviços diplomáticos, né? A gente já estreitou muito a relação com os consulados aqui no Rio, especialmente aqueles com os quais a gente tem mais ação, né? Que são o Consulado de Portugal, da França, da Alemanha, da Espanha, da Itália, né? E o British Council. E a gente está tentando ampliar isso. A gente já teve contatos com o consulado da República Tcheca, quase que a minha idade me trai, eu falo Tchecoslováquia. A gente teve contato com o consulado da República Tcheca, que está caminhando para a gente ter algumas coisas em parceria com a República Tcheca. A gente teve contato com o consulado do Canadá. A gente está tentando um contato com o consulado dos Estados Unidos, só que estava ocorrendo no último ano a troca do corpo diplomático aqui no Rio de Janeiro, então a gente não conseguiu contato. Todo mundo pediu para deixar chegar o novo corpo diplomático, né? E a gente tem partido por um estreitamento no setor educacional do Ministério das Relações Exteriores nosso, né? A gente quer fortalecer o Instituto Machado de Assis, né, com ações em conjunto com o MEC e com o MRE, né? A gente intensificou muito a assinatura de acordo com instituições estrangeiras para obter financiamento para a mobilidade de estudantes, servidores de maneira geral, tanto os técnicos quanto os docentes.
A gente está levando, como eu falei, a política de internacionalização ao Consune ainda esse ano, né? Está dando suporte para a aprovação da política linguística que foi elaborada pela Faculdade de Letras, que já está apresentada ao Consune, e a gente está torcendo para que haja logo a volta ao presencial, porque nós estamos criando uma série de espaços com auxílio dos consulados e dos diretores de unidades para que haja prática linguística, a prática do idioma estrangeiro. Então, são pequenas salas onde tudo está configurado para um determinado idioma e aonde o estudante, o técnico, o professor vai poder ir para ter contato com publicações cotidianas do país, com TV do país, com internet do país. Então, o Consulado da França já se propôs a trabalhar com a gente. Vamos ter 3 espaços onde os computadores vão estar configurados em francês, nós vamos ter uma televisão o tempo todo com programação em francês e vamos ter periódicos, tipo jornais e revistas cotidianos em francês, para que os estudantes possam experimentar um espaço da francofonia, né? E isso eles estão bem animados. Aí o pessoal da Espanha e o pessoal da Alemanha já se animou para fazer o mesmo, a gente está negociando com o British Council para ter o mesmo para o inglês, com o consulado italiano para ter para o italiano, e o que é mais problemático, né, é negociar com a diplomacia chinesa para que a gente tenha isso no mandarim, né, que é um idioma que a gente acredita seja bastante necessário. Bom, de uma maneira em geral, essa é o plano de ação que a gente está efetuando aí para melhorar a internacionalização, né? E a gente conta com gente como a Ju, que tem ajudado, né? E a gente está aqui para ajudar a todos, né, nesse processo de internacionalização.